Já assistiu ao podcast entre mim e o Hélio Dias, CEO da Terzit, gravado no Silo, sobre os erros mais comuns no imobiliário? Espero que sim. De qualquer forma, quero partilhar consigo os momentos-chave desta conversa. Olá, o meu nome é Marco Libório, autor do livro Como Poupar em Impostos no Imobiliário, consultor e investidor e partner da UW Solutions. Estou aqui para partilhar conhecimento consigo, ajudando a maximizar a rentabilidade dos seus investimentos. Neste vídeo, o meu objetivo é destacar os pontos mais relevantes da conversa com o Hélio Dias, possibilitando-lhe assim ir direto ao essencial. Vamos lá? Podemos dividir a conversa em duas perspectivas. Numa primeira perspectiva, desafiei o Hélio a partilhar connosco o que é a Terzit, que soluções disponibiliza e que tipo de investidores são os seus clientes. Numa segunda perspectiva, aprofundámos o tema do podcast, isto é, identificámos alguns dos erros mais comuns no âmbito do investimento imobiliário. Permita-me dar-lhe uma nota muito relevante neste momento. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações, pois só dessa forma poderá estar sempre a par das novidades que publicamos. Vamos aos nossos momentos altos? Venha daí comigo. Em relação à Terzit, simplificando, explicando o que é a Terzit. A Terzit atua no mercado da promoção imobiliária, do investimento. Na prática, aquilo que nós fazemos, de uma forma prática, aliás, é fazer scouting de potenciais projetos imobiliários direcionados para a promoção imobiliária, loteamentos, prédios, o que for, dentro deste registro, também para venda, mas também para o arrendamento, ou seja, é algo que nós estamos agora a trabalhar com alguns investidores, projetos de build to rent, ou seja, com projetos concebidos para o arrendamento diretamente, e no fundo, concebendo estes projetos, apresentamos aos nossos investidores já existentes. O produto, digamos assim, que vocês têm é direcionado, pode ser direcionado para o cliente final. Eu posso comprar um apartamento desses para viver, ou posso comprar um apartamento desses para arrendar. Sim, posso fazer... sim, ou seja, estes projetos de arrendamento, ou seja, de build to rent, que é o nome técnico que se usa, ou seja, nós estamos em pré-venda, ou seja, estamos a apresentar a investidores, eles adquirem diretamente porque o próprio apartamento ou a própria fração está concebida para um determinado público e para um determinado nicho. Isso é importante. Há uma pré-análise do mercado, do nicho, como é que está a oferta e a procura no arrendamento, e vamos conceber um produto de raiz para aquelas pessoas com aquele arrendamento, 500 euros, 1000 euros, e então nós conseguimos, antes sequer de o nosso arquiteto desenhar, nós já sabemos a rentabilidade que nós vamos ter. Então, já sabe o tipo de produto a arquitetura molda-se àquilo que é o produto final. Então, neste vídeo com o Hélio começámos, como já referi, por falar um pouco da atividade da Terzit e no fundo ela assenta num conceito que é os projetos Build to Rent. O que é que no fundo são os projetos Build to Rent? Há aqui uma ou duas frases que eu gostava de destacar que foram referidas durante o vídeo pelo Hélio, que no fundo traduzem aquilo que é a filosofia do Build to Rent. A primeira é: a fração está concebida para um determinado público-alvo, estudado e analisado previamente. E a segunda, diz o Hélio, antes sequer do nosso arquiteto desenhar, nós já sabemos a rentabilidade que o produto final pode ter, ou vai ter. No fundo aqui a questão é, há aqui duas hipóteses, genericamente. Ou o investidor adquire, assumindo que o investidor tem como finalidade o arrendamento, adquire individualmente os seus imóveis, as suas frações, o que for, e depois arrenda, coloca no mercado de arrendamento, e portanto isso porventura será o modelo tradicional, vamos dizer assim, ou a forma mais comum de se fazer. E aquilo que a Terzit propõe, ou aquilo que o Hélio fala no nosso podcast, é no fundo propor aqui um modelo de negócio diferente. Ou seja, a Terzit tem um produto que é o Build to Rent, e o Build to Rent no fundo é baseado não só na venda pura, mas em toda uma análise, todo um estudo do mercado e na construção de imóveis especificamente para o mercado de arrendamento ou para um determinado mercado de arrendamento. Ou seja, o investidor, quando investe, já investe em cima de um estudo feito, já investe num produto que na realidade atrai uma certa faixa desse mercado. Portanto, isso está baseado numa determinada análise feita profissionalmente, e todo o trabalho que a Terzit faz, e estas duas frases no fundo traduzem isso, todo o processo é construído
nessa base, ou seja, com o objetivo de ter um produto final que atraia uma determinada faixa de mercado que naquela altura, ou naquele momento, ou naquela geografia, ou naquela localidade, seja considerada aquela que é mais atrativa, ou seja, que tem mais probabilidade de atingir boas rentabilidades. Portanto, no fundo, quando se diz aqui, antes sequer do nosso arquiteto desenhar, nós já sabemos a rentabilidade, que obviamente sabemos, é relativo, prevemos, mas prevê-se já uma certa rentabilidade do produto final, porque esse produto já está estudado, o valor final de renda já de certa forma se prevê em função daquilo que é o estudo de mercado feito pela Terzit. Outra das frases, diria eu, paradigmáticas ou esclarecedoras deste modelo de negócio do Build to Rent é a que vou citar agora: os nossos projetos nascem do estudo das necessidades do mercado e só depois avançam para a arquitetura e posteriormente para a construção. Ou seja, no fundo o Hélio aqui explica-nos um bocadinho melhor aquilo que é o Build to Rent, ou seja, aquilo que já vimos anteriormente, que é construir um produto, fazer um produto exatamente concebido e construído, produzido, se quiserem, para o investimento de renda passiva, portanto, de rendimento passivo, ou seja, para arrendamento. Não quer dizer que depois futuramente não possa ser utilizado para outra coisa qualquer, para ser revendido, o que for. Nós primeiro desenhamos o mercado, aliás, todos os nossos projetos, mesmo de promoção, nascem do mercado para a arquitetura e a concessão e não de ter um produto e depois de vender aquele produto. E isto é um dos principais erros. Eu julgo que este Build to Rent, de perceber o que é que o mercado precisa, o que é que o mercado absorve, o que é que mais rentabilizaria por metro quadrado naquela zona, aquela zona é a melhor localização, e depois analisar essa própria persona, esse público-alvo e que tipo de apartamento é que é. No fundo, o produto é construído nessa lógica de rentabilizar através do arrendamento. E isso é muito importante, porque obviamente uma coisa é nós comprarmos individualmente e eventualmente irmos atrás da nossa intuição ou do nosso ponto de vista ou daquilo que nós achamos que pode ser um produto indicado. Outra coisa é termos uma equipa profissional que faz um estudo, no fundo um estudo do mercado e dos vários segmentos do mercado e nos propõe um produto imobiliário de investimento que vai de encontro àquilo que é, ao que são as necessidades do mercado e desse segmento específico. Portanto, penso que é na minha opinião e da própria conversa que tive com o Hélio, fiquei com muito boa impressão deste modelo de negócio. Acho que faz todo sentido termos aqui uma empresa que propõe no fundo um pacote ou um produto final que se baseia no mercado, naquilo que o mercado quer e não nas expectativas e nos desejos ou na vontade ou nas vontades do próprio investidor, que às vezes temos, enquanto investidores, somos todas pessoas e podemos ter tendencialmente essa propensão a cometer esse tipo de erros. Aliás, faço aqui a ligação para a segunda parte da conversa, que tem no fundo a ver com o tema que foi proposto ao Hélio para nesta conversa nós falarmos um pouco. Um dos erros é o investidor comprar por intuição ou por gosto pessoal. De facto, este modelo do Build to Rent tenta um pouco colmatar esta questão, porque no fundo o que acontece é que muitas vezes o investidor compra mais baseado em emoção ou por intuição do que propriamente por uma questão racional e de procura do mercado daquele tipo de produto ou daquele tipo de imóvel. E, portanto, o Build to Rent tenta, no fundo, colmatar essa questão. Às vezes o imobiliário, não só pela segurança que dá, mas também acaba por ser, ver se eu consigo explicar isto, um dos erros que é, parece demasiado fácil. Então, sim. O que acontece é que eu vou bater à porta de um colega aqui do setor imobiliário, olha, estou à procura de uma casa até 300 mil euros, é para arrendar, o colega mostra 2 ou 3, há uma série de questões que ficam para trás e depois às vezes aqueles 200 mil euros, mesmo no mercado imobiliário, poderiam dar 7%, 6%, sei lá, e depois dão metade, porque a pessoa comprou porque custou muito. Só que o que ela custou muito, custou mais 30 ou 40 mil euros, que seria legítimo se fosse para morar com a sua família. Claro. Outro erro que nós falámos nesta conversa com o Hélio foi o investimento imobiliário, foi uma frase do Hélio, o investimento imobiliário parece demasiado fácil. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que se houve aquela chamada conversa de café,
em que alguém ganhou X e o outro ganhou Y e fizeram um negócio, compraram uma casa e revenderam pelo dobro, e outros compraram um terreno e revenderam não sei por quanto e ganharam não sei o quê. Ou seja, há muito essa coisa, e eu volto e meia nos conteúdos que vamos tendo, falo sobre essa questão das conversas de café, que é o primo ganhou e o tio também, e o conhecido e o irmão e o não sei o quê. Pronto, nós, essas coisas temos de ter sempre algum cuidado, e isso foi aqui mencionado nesta nossa conversa. Ou seja, muitas vezes parece muito fácil ganhar dinheiro no imobiliário. Não é assim. Eu tenho repetidamente em vários conteúdos que temos produzido, tenho mencionado essa questão. Portanto, não é fácil, no sentido em que é preciso trabalho, é preciso dedicação, é preciso conhecimento, e isso aplica-se tanto à parte mais operacional de obras, de orçamento, tudo isso, como também depois à parte financeira e fiscal, que é aquela no fundo que nós aqui costumamos tratar nos nossos conteúdos. Outro erro comum que tem a ver com isso, ou seja, com a parte mais operacional, que o Hélio menciona aqui a determinada altura, meter-se em obras sem o mínimo de conhecimento. Muitos pequenos investidores fazem. Então, alguém que não tem um know-how, alguma experiência, era meter-se em obras, não é? Meter-se em obras, ou seja, porque depois não só é complexo, porque aquilo que todos nós já tivemos, se calhar, obras em casa ou não, o isso amigo. Essa área é uma área muito complexa. E hoje com a falta, e nós estamos, ou seja, no nosso grupo existe empresa de construção e tudo mais, há pouca mão de obra, há os timings, há a derrapagem nos custos, afinal não era bem isto, e há isso gerido profissionalmente. Sim, não é? sim. O que não será, ou o que não acontecerá quando é gerido de uma forma mais amadora. Não é mal gerida, mas é obviamente uma pessoa, e depois é a dimensão, quer dizer, uma pessoa fazer uma obrazita, salve-se, fazer uma pequena obra no seu apartamento, gastou ali 10 ou 20 mil euros, se calhar até podia ter gasto um bocadinho menos, ou podia ter durado muito menos, porque a própria pessoa que vai fazer essa obra, se andar a fazer outras obras, acaba-se a ter que andar a dividir, porque não consegue arranjar pessoas, pronto, isto é tudo um encadeamento, se for uma dimensão diferente, já é diferente. Sim, não, sim, aqui a questão das obras tem a ver com a falta de... E depois falta conhecimento técnico também. Né? Se o seu modelo de negócio passa muito por incluir obras, ou seja, não é uma compra e revenda direta, digamos assim, ou não é uma compra nova e arrendamento direto, há obras incluídas, eu reabilito, eu requalifico o imóvel, ou seja, se há obras incluídas, ou construo do zero, se for promoção imobiliária, por exemplo, a construção provavelmente pode ser, não, muitas vezes é do zero. Compra-se o terreno e constrói-se moradias, constrói-se um prédio, seja o que for. Tudo o que seja construção, envolva construção, reabilitação ou outro tipo de... Enfim, envolva obras, no fundo, requer conhecimento técnico, ou requer pelo menos que o investidor se rodeie de pessoas de confiança que tenham esse conhecimento técnico que permita perceber exatamente o que é que se tem que fazer, como é que se tem que fazer, quanto é que isso custa, quanto tempo demora, e portanto há todo um conjunto de questões que, de facto, são muito relevantes. E isso depois tem um impacto, para aquilo que aqui neste âmbito nos diz respeito, tem um impacto financeiro e muitas vezes fiscal que é muito relevante, quer em termos do derrapar dos orçamentos ou daquilo que pode custar ou vir a custar a mais em relação àquilo que estava planeado inicialmente, quer depois da questão de nós termos o efeito temporal, o chamado efeito temporal. E há um fator que eu considero também, vou assumir como um erro, que é a falta de percepção... Nós estamos a falar é outro erro que se pode... de tempo, temporal, ou seja, sim, o impacto que tem o tempo em qualquer negócio, mas a obra, principalmente, quanto tempo... falar na questão de derrapar o prazo. Exatamente, ou seja, porque depois eu compro, o outro, eu podia estar até, se tiver autorização para, a promover e até ter, com a procura que existe, ter alguém que 2 dias depois da escritura está a entrar e já me pagou 1 mês de calção, 2 meses de renda, as condições. Sim. Aquilo eu vou estar ali a enrolar e os 6 meses transforma-se num ano e um ano de rendas seriam 6, 7, 8 mil euros. Isso é uma visão financeira que muita gente não está... Mas isso é um excelente ponto, ou seja, não é aquilo que tu gastas a mais, mas é aquilo que tu deixas de receber. São 2 coisas diferentes. Exatamente. A coisa é, derrapou em termos de dinheiro, não derrapou, mas derrapou em termos de tempo. Eu até gastei o mesmo, estou todo satisfeito. Até posso falar aqui com o meu primo e com o meu cunhado aqui no almoço. Não, eu gastei, exato. E o gajo, peraí, então, mas até em termos de tempo. Pois, em termos de tempo, houve ali uma derrapagem e tal ali de 6 meses. 6 meses, e qual era a renda que tu estavas a pensar cobrar? Estava aqui com 1000 euros. Então já te custou já custou 6 mil euros a mais. Porque acaba por exatamente essa questão, que muitas vezes não se apanha à primeira, que é, mas tu deixaste de receber, portanto é um custo que tu tiveste. Sobre a questão das obras,
atenção, reforça a atenção à questão das obras, àquilo que é questões operacionais, diretas da obra. Sobre isso, obviamente, eu não vou entrar porque não é nem de longe nem de perto o meu expertise, mas depois essa questão das obras, o demorar da obra ou o derrapar da obra tem um efeito financeiro, que esse sim já entra aqui no nosso âmbito financeiro e também pode ter um efeito fiscal, que na verdade pode afetar a rentabilidade do investimento, ou seja, há aqui um efeito, desde logo, dos custos poderem derrapar, isso é uma coisa relativamente fácil de acontecer e comum, por muito controle que se tenha, obviamente quanto mais controle se tiver financeiro da obra melhor, mas com muito controle que se tenha, acontece muitas das vezes isso. E depois a questão temporal. Neste âmbito, reforçando a questão do fator temporal, uma frase interessante que o Hélio diz a determinada altura é esquecer o fator, ou seja, o erro comum, outro erro comum, esquecer o fator temporal, isto é, o atraso e a demora de uma obra, por exemplo, e o seu impacto financeiro, lá está a questão do impacto financeiro, ou pelo facto do atraso, ou seja, não aquilo que se gasta a mais, mas sim o deixarmos de receber ou deixarmos de concluir a obra, por exemplo, no arrendamento, por haver atraso na colocação do ativo no mercado. Ou seja, o que é que acontece aqui? O que é que o Hélio quer dizer com isto? Se eu tiver uma obra que derrape, imagino 10 meses, portanto, eu tenho previsto no meu plano financeiro que a obra, ao fim de 10 meses, está finalizada e o imóvel entra no mercado. Imaginem que, em vez de durar 10 meses, dura 20 meses, ou seja, derrapou mais 10 meses. O que é que acontece? A renda que eu receberia, e vamos supor que a renda, porque eu gosto sempre de pôr exemplos práticos nestas coisas, vamos supor que a renda são 1000 euros. O que é que acontece? Se a renda for em 1000 euros e se derrapar 10 meses, o que acontece é que eu estou a perder, objetivamente, pelo menos os 10 meses vezes os 1000 euros. Portanto, estou a perder 10 mil euros. Ou seja, é uma receita adiada. E esses 10 meses de atraso, eu provavelmente nunca mais os vou recuperar. Atrasou esses 10 meses, ou seja, quer dizer que passados 20 e não 10, eu vou começar então a receber rendimento desse imóvel. A questão do fator temporal aqui mencionada é realmente muito relevante, ou seja, temos que ver isto de duas perspectivas. Resumindo, fator de derrapagem de custos, objetiva, sei lá, o ladrilho era para ser a 18 euros o metro quadrado, entretanto agora já é a 20, isso é uma questão. Outra questão é o fator temporal, ou seja, é aquilo que demora para além, ou o período temporal que vai para além daquilo que estava previsto inicialmente. E isso, obviamente, para além de estar ligado com o primeiro caso, que é normalmente se derrapa, quer dizer que vai custar mais do ponto de vista objetivo, depois também vai significar que o meu investimento, que eu estou a adiar receitas no meu investimento, e portanto eu vou ter essas receitas mais tarde, e portanto daí estou a perder receitas, estou a perder rentabilidade, estou a perder retorno do investimento que fiz, e portanto cria-se aqui um atraso financeiro, digamos assim, ou de recuperação de investimento, em toda a lógica que eu construí o meu plano, ok? Outro erro comum que o Hélio mencionou é a aversão ao que é novo. Temos uma cultura, ou somos um mercado tradicional. Sim, que é muito difícil mudar. Vezes, seja uma empresa de consultoria, de contabilidade, de fiscalidade, de marketing, às vezes Imagina uma área destas com este temas entrar na cabeça, para as pessoas perceberem que é útil perceberem alguma coisa disto. E o que acontece é que nós, sendo um mercado muito tradicional, eu sinto é que tudo que seja ali fora desta caixa, do cluster, já é difícil de... A pessoa, olha, tem aqui mesmo na contabilidade, ou seja, acredito eu, não percebendo nada, mas já agora colocando a foice em seara alheia, eu acredito que a pessoa esteja habituada àquele, tem uma empresa há 20 anos, aqui estava com o contabilista entregar os papéis, ter aquela coisa assim, e agora falamos de uma nova perspectiva, uma aplicação que lhe gera resultados, ou seja, isso é o quê? Mas como é que é? Mas como é que coisa? É verdade, é isso. Nós vemos na construção modular, nós no início, no mercado nacional, no início principalmente, ainda hoje, por vezes, mas isso ou seja, é logo, não, isso para mim não. Eu gosto de tijolo, alvenaria, enquanto que este pavilhão que nós estamos por exemplo, é de aço pesado. E que consta, ainda não caiu. E é do mesmo material. Pelo menos no primeiro dia não caiu. Nossas casas. Não caiu. É isso. De aguentar até domingo, espero eu. Não é. E eu vejo isso, ou seja, e às vezes nem estamos à nossa frente, por exemplo,
na construção modular, que é aquela que nós usamos para fazer para os nossos empreendimentos, e agora também através do grupo estamos a vender ao cliente final que tenha um terreno em aço pesado laminado, que N escritórios, já não estou a falar para o estrangeiro, mas no estrangeiro é diferente. Vou falar aqui em Lisboa, por exemplo, que existe N edifícios de escritórios que são assim. Mas a habitação, mas não, isso é diferente. Mas os escritórios têm maior desgaste, qual é que é a diferença? A Torre Eiffel é de ferro, ou seja... exatamente. Mas está lá em pé há uma série de anos. Isto... Chulo e tal, e que é. E já comprovados cientificamente uma série de vantagens. Então aquilo que eu acredito é que, seja em que produto for, a inovação, a diferenciação acaba por sempre assustar as pessoas. É um bocadinho difícil. A mudança é sempre um processo. Nós não sabemos, exatamente, a mudança é sempre um processo difícil de gerir. Mas nunca, seja em que área for, seja... Obviamente que as coisas vão mudando e vão felizmente para melhor, e as pessoas vão aceitando novas formas de ver. Sim, acho que sim. Mas é bastante complexo. Sobre este ponto, portanto, o que é que importa dizer? É, no fundo, reforçar ou sublinhar a questão de termos aqui uma opção diferente do modelo tradicional. E isso, como eu costumo dizer, é sempre bom termos escolha, ou seja, podemos escolher, temos um modelo tradicional, que é eu invisto individualmente, eu é que escolho os meus imóveis, e depois temos aqui um modelo alternativo, no fundo eu estou a comprar não só um imóvel, mas um produto, digamos assim, um serviço de consultoria que estuda aquele produto e que adequa esse produto ao mercado, e obviamente cabe-me a mim, enquanto investidor, fazer essa avaliação, e posso amanhã outro dia, em vez de optar pelo modelo tradicional no próximo investimento, posso investir através daqui do Build to Rent e depois comparar e perceber se efetivamente vale ou não a pena em termos de retorno, quer do investimento inicial, quer depois do retorno que esse investimento dá. Eu faço a minha avaliação, comparo e vejo se o caminho certo é por aqui, se o caminho certo é continuar a fazer investimento individual. E portanto, no fundo, acho que esta ideia resume bem aquilo que foi a nossa conversa e aquilo que são os temas essenciais, ou que foram os temas essenciais que nós abordámos. Foi de facto um prazer enorme ter podido contar com o Hélio Dias num dos nossos talks. O know-how e experiência partilhados pelo Hélio permitiram certamente ajudar muitos investidores imobiliários, abrindo simultaneamente a porta para modelos de investimento inovadores e, quiçá, mais interessantes para si. Este será certamente o primeiro podcast de muitos. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e bons investimentos.